Bom dia, gente. Aqui quem fala é João Ricardo, aluno do programa de pós-graduação profissional em unidade de conservação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse vídeo corresponde à avaliação final da disciplina Biologia da Conservação aplicada à unidade de conservação da professora doutora Alexandra Pires. Tá? Esse aqui é o trabalho de conclusão. E aqui nós estamos aqui no mirante daqui do Parque Estadual dos Três Picos, tá? É um mirante aqui promovido pela Prefeitura de Cachoeira de Macacu, tá? E aqui, como vocês podem ver, é uma área de grande visitação, tá? Então eu vou abordar alguns aspectos, tá? Das aulas, né? Dos conceitos aplicados durante a aula, a disciplina Biologia da Conservação aplicada à unidade de conservação. E aqui, no caso, o primeiro aspecto aqui que eu posso citar para vocês é a visão da unidade de conservação, né, da área de proteção. Aqui é um maciço granítico, né, daqui da região central do leste fluminense. Tá? Então aqui nós estamos vendo a grande macrobacia que vai culminar, né, a jusante na Baía de Guanabara. Então esse parque aqui corresponde ao quê? Corresponde a um grande manancial, né? Um grande manancial das águas dos municípios aqui do leste da Baía de Guanabara. O Parque Estadual dos Três Picos corresponde, a maior parte dele corresponde aqui em Cachoeira de Macacu mesmo, tá? A grande parte da área territorial do parque é em Cachoeira de Macacu, tá? Ele faz parte do grande maciço da Serra do Mar, tá? Ele tem aproximadamente, que chega a ter uma altitude de 2.360 e poucos metros, tá? É um parque grande, né, para dentro dos limites de um estado do Rio de Janeiro, de 65 mil hectares, né? E corresponde a Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Silva Jardim e Guapimirim, tá? Então ele é um grande parque que une essas unidades. Então, o primeiro aspecto que eu queria citar aqui sobre a questão das nossas aulas de Biologia da Conservação é a questão do mosaico, né? Porque a proposta era que esse parque fosse um grande corredor, né, ecológico para garantir a biodiversidade, né, e recursos, né, interligando as áreas protegidas do sul e do norte do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse mosaico, sonhado mosaico fluminense, que teria uma administração comum, comporia, né, o Parnaso, né, as RPPNs que estão aqui, a Serra dos Órgãos, Tiririca também, as Rebios, né, Pedra Branca, Itaoca, a Serra da Tiririca lá em Niterói, Parque Estadual do Blindado, as RPPNs e, obviamente, o Parque Estadual dos Três Picos, tá? Então essa proposta inicial então seria abordar essa primeira função macro dessa unidade de conservação. Vamos agora partir para a sede do parque aqui em Cachoeira, que é a sede Jequitibá, no Parque Estadual dos Três Picos. Bom, gente, estamos aqui na sede do Parque Estadual dos Três Picos, aqui na unidade Núcleo Jequitibá, né? O Parque Estadual dos Três Picos é o maior parque florestal do Rio de Janeiro, tá? Ele, já falei para vocês, né? Ele tem mais de 65 mil hectares, tá? Ele foi criado por decreto estadual em 2002. Se eu não me engano, foi na época do governo Benedito da Silva, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ele foi, por decreto, né, criado esse componente importante aqui de unidade de conservação estadual. Tá? Então esse aqui é o meu centro, meu objeto de pesquisa. Tá? Aqui, nós estamos aqui na sede do parque. E um aspecto que eu queria ressaltar no relação às questões, né, de gestão das unidades de conservação é que a maioria das pessoas que vêm aqui para o Parque Estadual dos Três Picos não são de Cachoeira de Macacu, tá? Não são de Cachoeira de Macacu porque você tem que pagar para chegar aqui, mesmo em Cachoeira de Macacu, você precisa pagar para chegar aqui
mais de R$ 9 de pedágio. Porque aqui temos uma concessão, né? Uma rodovia, uma concessão, que para chegar aqui, né, é mais barato vindo de Friburgo do que vindo de Cachoeiros ou do Rio de Janeiro. Então isso aqui já é uma questão de gestão muito complicada para a democratização da chegada aqui das pessoas à unidade. O outro aspecto que eu queria também ressaltar é com relação à fragmentação. Apesar do parque ser uma área bastante extensa, né, existem muitas rodovias, tá? Haviam ferrovias também nessa região, o que provoca, né, o efeito de borda e o processo de fragmentação dos habitats, vários habitats aqui. Então, lembrando que nós estamos falando aqui de floresta ombrófila densa, que já foi removida nos períodos de café, né? E aqui também foram sedes de muitas fazendas com escravizados, e tanto na região de Nova Friburgo, Cachoeiras e Macuco, mais em outras regiões, tá bom? Aqui nós temos um quadro comparativo dos municípios aqui, né, correspondente. Uma das dificuldades desse parque é exatamente na gestão participativa dos municípios, tá? Então, Guapimirim, Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo e Silva Jardim não dialogam, né, na questão da gestão dessa unidade de conservação. Aqui é uma maquete do parque, né? É um basamento cristalino granítico, tá? Formação bastante antiga, e você tem os principais contribuintes da Baía Guanabara, tá? Aqui o rio Macacu e mais aqui a leste o rio Guapiaçu, tá? E você possui, né, uma enorme capacidade hídrica dessa região. Aqui o Pico da Caledônia, as áreas mais de altitude, maior altitude da região, e aqui já no limite aqui de Guapimirim, né? Por um lado você tem Poço das Antas e do outro lado você tem já Guapimirim. Então é um grande maciço granítico, né, que corresponde toda aqui à região da Serra Fluminense. Bom, gente, falando aqui das relações ecológicas, né, e das questões que envolvem, né, a presença da fauna aqui no Parque Três Picos, temos aqui uma condição de baixa diversidade biológica animal, tá? Você encontra um pouco mais de espécies de aves. As aves têm uma contribuição muito grande mesmo na dispersão das sementes, nessa questão do auxílio, né, desses organismos para a dispersão florestal. Mas, devido a essa questão da intensa exploração dos recursos na região, a reocupação, a realocação dessas espécies ainda é muito lenta, o que torna um pouco essa questão foi discutida da floresta silenciosa, né, da Raquel Carson, que realmente você tem uma quantidade muito pequena, é muito difícil você visualizar fauna aqui nos Três Picos. Agora, a diversidade vegetal é bastante interessante, né, mesmo, né, considerando aquele conceito que foi discutido em sala de aula, que é o conceito de retrossucessão, né, que, digamos assim, não se compararia, né, à diversidade original, né, da região aqui serrana aqui do Rio de Janeiro. Bem, gente, chegamos aqui na entrada da trilha principal aqui do parque, aqui da unidade Cachoeira de Macacu, que é exatamente a trilha do Jequitibá. Na verdade, a trilha do Jequitibá é um conjunto de trilhas, tá? Que corresponde mais ou menos a uma extensão de 2 quilômetros, de fácil percussão, né? De fácil transição, não tem muita dificuldade, tá? Pode ser considerada a dificuldade leve,
tá? E quero abordar aqui um aspecto. Bom, gente, estamos aqui na entrada da trilha do Jequitibá, que é a principal trilha aqui da unidade Cachoeira de Macacu, tá? É uma trilha de fácil dificuldade, né? Ela é bem plana, bem tranquila, de fácil visitação. E um dos aspectos que eu queria iniciar aqui entrando aqui na nossa trilha é com relação à questão, né, da extinção das relações ecológicas, mais uma vez, né, falando da ausência quase de muitas espécies animais, tá, que poderiam estar aqui contribuindo com essa diversificação e expansão dessa floresta. Então parece que já chegou-se a um clímax, né? Temos aqui um exemplo aqui de espécie concorrente, né? Espécie invasora, e temos esse problema também aqui na unidade do Parque Três Picos, né? Essa concorrência, né, já está sendo considerada quase que uma situação natural aqui, porque muitas espécies animais, né, conseguem comer, né, essas frutas aí, inclusive as sementes, tá? Então é uma condição que o manejo precisa ser constante. Bom, gente, o parque é muito bem sinalizado, tá? As trilhas são bem limpinhas, é bem tranquilo, tá? Tem um efeito de imersão florestal, porque aqui é bastante isolado, bastante distante da rodovia. Então esse conceito também da biofilia, que foi abordado nas aulas, né, que do grego vem de amor à vida, né, é a proposta um pouco da minha pesquisa, né, de você se permitir uma reconexão, se permitir uma reconexão entre humanos e natureza e, de certa maneira, usufruir dos efeitos dessa interação, dessa sinergia que acontece. Então, mas só que não é só uma questão bioenergética, não é só uma questão holística, né? A pesquisa aborda que existem sim elementos físicos e químicos atuando no processo de melhora geral do bem-estar. Então, é uma abordagem da biofilia, uma abordagem que eu utilizo na minha pesquisa. Bom, gente, estamos aqui já próximo aqui ao Jequitibá, e esse córrego aqui tem uma questão muito interessante, né? O Jequitibá é uma árvore colossal e no seu processo de crescimento, né, tem mais de 1000 anos, e ela atingiu um lençol freático, né? E de alguma maneira a pressão da água conseguiu, né, com o auxílio das raízes do Jequitibá, aflorar. Então esse córrego aqui ele é proveniente, né, do próprio Jequitibá, né? Ele conseguiu atingir o lençol freático. E nesse ponto aqui, nesse ponto da trilha, eu queria abordar a relação do manejo, né? Do manejo adaptado às unidades de conservação, muito bem abordado pela Alessandra nas aulas. Que deveria ser uma abordagem dinâmica, né? Que passaria a reconhecer as complexidades dos ecossistemas, né, e utilizando um processo de monitoramento mais apropriado, né, e procurando entender mais as características próprias, né, e exclusivas, às vezes, dos ambientes, que não precisam ser considerados, encarados de forma fragmentada, né. Existem uma série de sobreposições, né. Por exemplo, aqui nós temos uma área úmida, né, uma área úmida bastante perene, né? Somos um período de estiagem aqui no Rio de Janeiro e está um fluxo contínuo, né, embora bastante reduzido, mas essa questão do manejo das unidades de conservação precisa ser levado em conta, né, visto que às vezes os biomas, né, os ecossistemas não se limitam às unidades de conservação, né, as categorias e as unidades. Precisa haver uma abordagem mais integrada, né, um manejo mais adaptado a essas diversidades, principalmente aqui na Mata Atlântica. Bom, gente, aqui estamos aqui já bem próximo aqui já
no Jequitibá, né? E temos aqui uma gruta e que apresenta uma série de sinais, né, de alguns animais, né? Não temos anta aqui. A onça parda ela fica muito mais na parte de altitude, tá? Temos pacas e temos muriqui, é mais frequente, mas tatu, os outros gambás também são mais frequentes aqui também. Aproveitando esse tema aqui, aproveitando essa parada, queria abordar um tema importante que seria os endemismos, né? Os endemismos aqui foi abordado muito bem nas aulas da Sandra. Não se refere somente à exclusividade da ocorrência de espécies, né? E subespécies, né? Grupos taxonômicos, né? Em determinada área específica. São as relações que essas espécies se estabelecem, né? Que é necessário, né, que você tenha nessas relações, né, a possibilidade de você ter essa diversidade de espécies, né? Então, esses endemismos, essas riquezas expressas, principalmente aqui na Mata Atlântica, são resultado exatamente dessas interações. A gente não sabe onde começa um e termina o outro, né? Se esses endemismos, se esses fatores, né, de correlação íntima entre espécies diferentes, né, elas culminam, né, muito, né, e caracterizam esses ecossistemas úmidos aqui e tropicais. Ó, esse trecho aqui é só um fanservice aqui para a Alessandra, tá? Que tem uma fase aqui da trilha aqui com bastante palmeirinhas, tá? Você deve reconhecer aí a espécie específica que me foge aqui. E que já estamos aqui nessa bifurcação aqui para chegar ao Jequitibá. Bom, gente, estamos aqui aos pés do grande Jequitibá rosa, tá? É o Cariniana Negalis. Ele tem uma altura aproximadamente 40 metros, uma circunferência na base do peito 19 metros, diâmetro da base 6 metros e circunferência da base do peito cap 12 metros. A idade é aproximada de 1000 anos, tá? Desde que eu conheço essa árvore aqui, ela tem essa idade, né? Então ela deve ter conseguido alguma elixir da juventude, tá? Então é um exemplar, podemos considerar colossal, né? Então você pode observar as epífitas. Então ela realmente serviu como uma cápsula do tempo, pois ela sobreviveu, né, aos períodos de devastação que ocorreram nessa região. Então, obviamente, muitas espécies conseguiram ser preservadas em sua copa, né, em seu dossel. Então, acho que essa é um exemplo muito importante de como se fosse exatamente, como se fosse um próprio endemismo aqui, tá? Sintetizado em um único organismo. E ela praticamente também, ela consegue cumprir seu ciclo reprodutivo. Nós conseguimos retirar dela sementes. Então temos filhotes desse indivíduo aqui no entorno, tá? E tem um processo dinâmico acontecendo. Tem um processo dinâmico, tá? E esse indivíduo aqui está ativo, né? Não é um morto-vivo, né, que nós discutimos nas aulas, né? É um indivíduo que está ainda, né, com seus 1000 anos, mandando ver, né, cumprindo o seu papel ecológico e apresentando aqui lições de resiliência, tá? Então, eu apresento a vocês então o Jequitibá rosa de Boca do Mato.